dia, família angolana, muito bom dia a todos aqueles que têm assistido nossos vídeos. Nós somos o programa Willa com Saúde. Estamos aqui mais uma vez para trazer um daqueles temas. Eu vos falo, sou o Júlio Tumbica e estaremos aqui hoje com o Dr. Simão de Freitas, ele que vai nos trazer um tema extremamente importante, principalmente para os cirurgiões, os internos de cirurgia. Vamos falar de urgências cirúrgicas. Sejam mais uma vez bem-vindos. Estamos convosco no YouTube, estamos convosco também no Facebook e Instagram. Acompanhem nossos vídeos. Estaremos a trazer vídeos extremamente importantes. Estamos numa fase agora de gravação de vários vídeos e estejam atentos, não falhem, principalmente para internos, aqueles que querem saber temas de saúde. Enfim, estudantes de saúde também estão convidados a assistirem a esses vídeos, porque será de certa forma muito útil na hora da escolha da sua especialidade. Daqui, como sempre, Júlio Tumbica e o programa Willa com Saúde para vos trazer tudo aquilo que você quer saber sobre saúde. Um abraço, estejam mais uma vez atentos. Bom dia pessoal, daqui vos fala Simão de Freitas, eu sou médico especialista em cirurgia geral e trabalho para o Hospital Central Dr. António Agostinho Neto. Então, isso é um briefing sobre urgências cirúrgicas. Então, quando se fala de urgência, estamos a falar de pacientes que são atendidos dentro do banco de urgência. Não são pacientes que entram por consultas externas, nem por outro canal hospitalar, mas sim a partir do serviço de urgência, porque aconteceu alguma coisa no momento ou já aconteceu antes e piorou, e que essa pessoa tem como destino ou como porta de entrada para o hospital o banco de urgência. Então, dentro das urgências cirúrgicas, o que nós temos que prestar atenção é o seguinte: é que tanto cirúrgicas como clínicas, as urgências em medicina obedecem a uma triagem, que é a mais atualizada, é a triagem de Manchester, que vai classificar os doentes de acordo ao seu grau de gravidade em cores, onde o emergente ou muito mais urgente é o paciente de fita vermelha, o urgente ou muito urgente é o paciente de fita laranja e o paciente não urgente é o paciente de fita amarela, que muitas das vezes são aqueles pacientes que vão ao banco de urgência sem critério nenhum e são encaminhados para uma coisa de urgência que se chama consulta amarela, ou são referenciados ou remetidos à consulta externa daquela especialidade. Então, vamos falar dos pacientes que realmente interessam, que são os vermelhos e os laranjas. A forma como nós atendemos esses pacientes tem muito a ver com a causa que os levou à urgência cirúrgica. Por exemplo, vou-vos dar dois diagnósticos que são muito frequentes e é o que mais se vê dentro daquilo que são as urgências na especialidade em cirurgia geral, que são os pacientes céticos que vêm com peritonites, seja ela qual for a causa, e os pacientes politraumatizados, que são os pacientes vítimas de acidentes de viação, agressões físicas, quedas ou qualquer outra eventualidade que provoque trauma a um paciente. Então vou-vos fazer dois exemplos. Quando chega um paciente acidentado, por mais leve que pareça ser o acidente, até provar o contrário, esse paciente é emergente, esse é um paciente vermelho, em que muitas das vezes nós temos apenas meia hora para resolver aquilo de saber o que aconteceu, fazer alguns exames e ter esse paciente numa mesa cirúrgica para nós podermos resolver o problema desse paciente. Porque normalmente são pacientes que vêm com perdas imensas de volume, no caso sangue, e muitas outras lesões associadas que na maioria das vezes resolvem-se apenas com atos cirúrgicos. Então, é um paciente que, se aparecer na urgência e for triado como vermelho, a primeira coisa que tens de ter em atenção são os sinais vitais. Tirar os sinais vitais desse paciente, ver o nível de consciência e a independência de como esteja a hemodinâmica desse paciente, que isso é um parâmetro que vais avaliar a partir da leitura dos sinais vitais. Tu vais saber se tu tens meia hora, se tens uma hora ou se tens menos tempo, mas não vai passar disso. Existem exames que se fazem na urgência para que tu possas operar um paciente, mas do género, há exames que podem esperar porque demoram 2 a 3 horas a sair, mas esse paciente é um paciente que não tem de esperar 2 horas. Então, hipoteticamente, aparece um paciente que teve um acidente de viação, capotou com um carro,
E pronto, chegou ao hospital consciente, estava a falar, até conseguiu referir que quem o socorreu foram os bombeiros ou o INEM, mas tu tiras os sinais vitais e vês que a pressão arterial desse paciente está com alta em 90 ou 80 e com baixa em 40. Isso já te vai dizer que esse paciente está a perder volume. Então, quais é que são os exames que tu vais fazer para não perder tempo? Tu depois tiras os sinais vitais e vês o nível de consciência, tu vais fazer uma ecografia rápida para saber se realmente tem líquido livre perdido nesse abdômen, que no caso seria o sangue. E depois quais é que são os exames que vais fazer? Vais apenas fazer um hematocrito, às vezes nem vais fazer hemograma porque demora mais, para teres noção daquilo que é o volume de células vermelhas que ele está a manejar naquele momento. E vais fazer uma tipificação do grupo sanguíneo, porque são pacientes que quase sempre merecem transfusão sanguínea, transoperatória e pós-operatória. Há médicos que fazem serologias também para saber se o paciente tem ou não uma doença serológica do fórum infecto-contagioso. Mas, regra geral, é isso que se faz. Levas o paciente ao bloco operatório, resolves isso nos primeiros 30 minutos e resolves o problema. Só depois é que faz um estudo um bocadinho mais aprofundado do paciente. Então, é assim que se aborda um paciente vermelho que foi vítima de algum agente traumático ou de alguma ação traumática. Agora, o outro vermelho, um paciente com peritonite. Acho que todos vocês já ouviram falar da perfuração tífica ou da peritonite tífica. É o que mais se vê em termos de cirurgia de urgência no nosso país. Nos outros países, o que mais se opera de urgência na cirurgia geral é a apendicite aguda. Nós operamos mais a peritonite por perfuração do úlcera tífica secundária, febre tifoide, e vocês sabem que isso é um tema bastante polêmico, mas é o que há. Então, esse paciente, quando chega em estado de sepsis ou cético, é um paciente que também é triado como laranja ou vermelho, em dependência da perspicácia de triagem que tenha o enfermeiro ou a enfermeira da triagem. Então, nessa ordem de ideias, já sabes que vão lhe triar como vermelho ou como laranja, é um paciente que tens de ter o olho clínico super bem aberto e faz exatamente a mesma coisa. Tiras os sinais vitais e vês o nível de consciência que esse paciente apresenta. Se naquele momento de entrada já tem alterações do nível de consciência, a tua próxima atitude é dentro daquilo que são os parâmetros do protocolo da sepsis. O nosso hospital maneja lindamente bem, graças a Deus. É chamar o auxílio de um médico intensivista, porque esse paciente vai ser um candidato forte a ingressar à unidade de cuidados intensivos depois de sair do bloco operatório. Então, tu tiras os sinais vitais, avalias nível de consciência, cumpres com o protocolo da sepsis, que tem os seus PEIs, ou os seus 6 PEIs, que o hospital maneja muito bem, e toda a gente que trabalha cá nas urgências sabe. Depois abordas o paciente cirurgicamente para lhe resolver o problema, porque querendo ou não querendo, vais ter mesmo de operar esse paciente. E logo a seguir, a independência da resposta, esse paciente vai à unidade de cuidados intensivos ou não vai. Os pacientes amarelos são os pacientes que eu costumo dizer, os não me interessam na urgência. Uma pessoa que caiu em sua casa, sei lá, há uma semana e bateu com o hemitórax esquerdo, não é? E depois fica aquela dorzinha e não passa por causa da inflamação e irritação do nervo entre as costelas. E pronto, ele chega e diz, não doutor, eu tenho uma dor aqui que está comigo há uma semana e mais alguma coisa, eu caí, mas quando respiro fundo dói-me o hemitórax esquerdo, mas quando durmo desse lado dói, não sei quantas coisas. Esse é um paciente completamente amarelo, esse é um paciente que não tem critérios de urgência, porque ninguém aguenta um traumatismo torácico severo durante uma semana, porque nós temos aí estruturas que podem te vitimar e acabar com a tua vida em meia hora ou uma hora. Então, em suma, nas urgências cirúrgicas nós temos que ter atenção naquilo que é a triagem de Manchester, que vai classificar os pacientes em cores, como eu disse no princípio. E a partir do momento em que te fazem uma triagem de um paciente que seja vermelho ou um paciente que seja laranja, nós estamos a falar de pacientes emergentes ou de pacientes muito urgentes, em que o protocolo de ação tem de ser sempre em tempo recorde, porque nós não sabemos o tempo que esse paciente já arrasta, desde o momento em que lhe aconteceu, que lhe levou ao hospital, até o momento em que ele aparece à urgência cirúrgica. Então, nas urgências cirúrgicas, o tempo é fundamental.
razão pela qual se faz a triagem e o cirurgião tem que ter a perspicácia de ver o paciente com olhos de ver, porque meia hora distraído pode ser uma vida perdida. Pois é, daqui Simão Freitas outra vez para dizer que nós somos o Willa com Saúde. Temos uma plataforma digital que preocupa-se realmente com aquilo que é informação e educação em saúde, disponíveis no YouTube, Instagram e Facebook. E também podem encontrar conteúdos particulares meus no Instagram a partir do nome da página Dr. Simão de Freitas. Vão lá ver coisas que eu faço de forma particular, porque aquela página só minha. E quando quiserem coisas que nós fazemos em coletivo, tem as páginas do Willa com Saúde. Até lá, fiquem atentos para mais conteúdos.